Olá, esse é o segundo vídeo para a turma de Cálculo 2, Faculdade Unilab. Hoje a gente vai continuar o tema de integração por partes e vamos falar das integrais definidas. Vamos manter a mesma fórmula para a integração por partes, só colocar a integral, o intervalo da integração de A a B. Só isso. A teoria essa é toda, na verdade essa aula para treinar mais a fórmula de integração por partes. Então vamos lá. O nosso primeiro exemplo vai ser a integral de 0 a 1 do tangente inverso de x dx. Obviamente que aqui a gente vai escolher como o tangente inverso de x. E para o dv vamos colocar tudo o que sobrou dx. Lembrando como fazer o rascunho. Segunda linha, para u a gente calcula a derivada e para v a gente calcula a integral. Então, a derivada do tangente inverso de x é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Multiplicamos por dx. E v é a integral de dx que vai dar x. Agora, aplicando a fórmula, tem que ser o v é a diagonal principal do nosso rascunho. Então, vai ser x tangente inverso de x menos o dv. Multiplicamos x pela essa fração. Vai ser x dx sobre 1 mais x ao quadrado. E colocamos o intervalo de integração de 0 a 1. No próximo passo, a gente já vai substituir 1 menos 0 aqui na parte que não contém a integral. Substituindo 1 vai ser 1 vezes tangente inverso de 1, isso é π sobre 4. Substituindo 0, vamos obter 0, eu não escrevi. Menos, e aqui a gente tem que calcular essa integral. Como aqui tem x, a gente pode colocar 2x dentro da diferencial, certo? Então, vai ser como a derivada de x ao quadrado. Então, vai ser d de 1 mais x ao quadrado. Aí, como aqui não tem 2, colocamos meio antes de resultado. Então, vai ser du sobre u. Se quiserem, podem fazer a substituição assim. E du sobre u, a integral, é logaritmo natural de u. Então, a gente escreve logaritmo natural de 1 mais x ao quadrado com os intervalos, o intervalo para a substituição de 1 a 0. Substituindo 1, a gente vai ter o logaritmo de 2. Substituindo 0, a gente vai ter o logaritmo natural de 1, que é igual a 0. Então, nosso resultado final é π sobre 4 menos meio de logaritmo natural de 2. Ou, se vocês quiserem, pode ser π sobre 4 menos logaritmo natural de raiz de 2. Terminamos com esse exemplo. Vamos ver o segundo. A integral de 0 a 2, x ao quadrado, vezes 3 elevado a x dx. Aqui, a gente vai escolher x ao quadrado por 1, porque depois de duas derivadas, x ao quadrado vai desaparecer. Não vai ter essa variável, então, a integral vai ser só de 3 elevado ao x, que a gente consegue calcular. Então, se u é igual a x ao quadrado, dv é tudo o que sobrou. Sobrou 3 elevado ao x dx. Calculando du, derivada 2x dx, v a integral 3 elevado ao x sobre o logaritmo natural de 3. Substituímos na fórmula uv vai dar x ao quadrado 3 elevado ao x sobre o logaritmo, substituição de 2 a 0, menos 2 sobre o logaritmo de 3, são aqui os coeficientes, daqui 2 e daqui 1 sobre o logaritmo natural de 3. A integral de x, 3 elevado ao x dx. Esse é o nosso v du. Foi o primeiro passo. Ainda tem x aqui, então a gente vai aplicar a regra de novo, escolhendo u por x, dv o que sobrou. Sobrou de novo 3 elevado ao x dx. Daqui, du calculando a derivada de u, a derivada de x é 1,
1 vezes dx está aqui. E V a gente já calculou, a integral vai ser 3 elevado ao x sobre o logaritmo natural de x. Na primeira parte aqui, que estava sem integral, a gente já vai substituir 2. Vai ser 4 vezes 3 ao quadrado é 9, 36 sobre o logaritmo natural, menos 2 sobre o logaritmo é o coeficiente que a gente escreve de novo. E aqui dentro dos parênteses, nós vamos escrever a fórmula para o segundo rascunho. O V vai dar x, 3 elevado ao x sobre o logaritmo de 3, substituição de 0 a 1, menos 1 sobre o logaritmo é o coeficiente daqui do V, e que vai ser a integral de 3 elevado ao x dx. Essa integral já dá para calcular. Ele é igual a 3 elevado ao x sobre o logaritmo natural de 3 ao quadrado, porque mais um estava aqui, certo? Substituindo para cá, 2 vamos ter 18, 0 vamos ter 0. E a última substituição de 2 para cá vai dar 9. Então, a nossa resposta vai ser 36 sobre o logaritmo, menos 36 sobre o logaritmo ao quadrado, mais 16 sobre o logaritmo ao cubo. E o nosso terceiro exemplo, vamos ver a integral de 0 a 1 da fração y sobre expoente de 2y dy. Aqui é o mesmo princípio. Se eu vou calcular a derivada de y, ela vai ser 1. Então, é bom de escolher esse y por 1. O que sobrou vai ser dv. Sobrou dy sobre expoente de 2y. Eu vou colocar aqui sem a fração, colocando um menos para o grau. Calculamos a segunda linha do rascunho. du, então, vai ser derivada de y é 1 vezes dy. E v é a integral de expoente de menos 2y. É menos meio vezes expoente de menos 2y. Aplicando a fórmula, o v vai dar menos meio vezes y vezes expoente, o limite da integração de 0 a 1, mais porque tem que ser menos da fórmula, menos meio aqui na v, então vai ser mais meio, a integral de 0 a 1, expoente de menos 2y dy. Esse expoente já é simples, tem a fórmula para calcular a integral. Essa integral vai ser menos meio de novo, então aqui apareceu menos 4, expoente de menos 2y e os limites da integração de 0 a 1. Dessa parte aí, dessa primeira, a gente vai calcular, substituindo 1, vai ser menos meio expoente de menos 2. Aqui, eu acho que eu digitei errado, tem que ser menos 1 sobre 2y ao quadrado, menos 4, e aqui vamos fazer a substituição no próximo passo. Aqui já está direitinho. Então, vamos ter menos 1 sobre 2 expoente de 2, menos, substituímos para cá 1. Vai ser 1 sobre 4 expoente de 2, e substituindo para cá 0, vai ser mais 4. Então, nossa resposta final vai ser 4 vezes 1 menos 3 sobre expoente de 2. Isso é tudo para hoje. Vamos terminar.